Spimpolo é uma família de origem vêneta da província de Pádua e, nos dias atuais, o maior número de membros da família Spimpolo encontram-se na cidade paduana de Montagnana. O sobrenome Spimpolo é uma variação da palavra vêneta spin, a qual significa espinho. O sufixo polo teria sido adicionado como forma de aumentativo, de modo a dizer um grande espinho. É necessário contextualizar os sobrenomes com a história e com o momento em que foram criados. O substantivo espinho na Idade Média era uma palavra utilizada em língua vêneta e grande parte das vezes para se referir a sacrifício, a esforço, a uma penalidade sofrida para depois alcançar algo majestoso. Também é imprescindível compreender que se trata de uma expressão herdada da Bíblia, precisamente do desfecho da jornada de Jesus Cristo no mundo. Fala-se aqui do momento da paixão, quando uma coroa de espinhos foi colocada em sua cabeça. A palavra espinho, ou em vêneto spin, que depois viria a ser Spimpolo, ganhou uma enorme propagação essencialmente no período das Cruzadas, movimento militar de inspiração cristã que partiu da Europa Ocidental em direção à Terra Santa e à cidade de Jerusalém, com o intuito de conquistá-las, ocupá-las e mantê-las sob domínio cristão. E é justamente aqui que encontramos o progenitor da família Spimpolo em uma das mais importantes cruzadas já realizadas, a qual teve primordial protagonismo vêneto. A República de Veneza desempenhou um papel fundamental no apoio logístico e financeiro aos cruzados, em busca de proteger seus interesses comerciais e expandir seu poder no Oriente. Em 1202, a notícia da Quarta Cruzada se espalhava por toda a Europa e João Spimpolo, o progenitor da família, viu uma oportunidade de expandir seus negócios e fortalecer suas conexões. A família na época se destacava no comércio de especiarias e tecidos finos, que eram procurados em toda a região do Mediterrâneo. Sendo assim, o progenitor dos Spimpolo decidiu acompanhar a cruzada como um fornecedor, sabendo que haveria uma enorme demanda por suprimentos e logística para transportar os cruzados até o Oriente. Foi assim que os Spimpolo forneceram alimentos, suprimentos e transporte para a Quarta Cruzada, ganhando uma fortuna com seu empreendimento. Eles organizaram a aquisição de navios e suprimentos em Veneza para os cruzados, estabelecendo-se como intermediários vitais entre os líderes da cruzada e as autoridades vênetas. No entanto, os líderes da cruzada enfrentaram desafios financeiros significativos e a República de Veneza havia fornecido a frota que transportava os cruzados, mas eles não podiam pagar pelo transporte.
Para quitar essa dívida, um acordo foi feito para ajudar os vênetos a conquistar Zara, uma cidade na costa da Dalmácia que estava em disputa com a República de Veneza. Posteriormente, essa aliança e a busca por financiamento levaram os cruzados a Constantinopla. A conquista de Constantinopla durante a Quarta Cruzada foi ordenada pelos líderes da cruzada, especialmente pelo doge de Veneza, Enrico Dandolo. Esta reviravolta inesperada resultou na queda da cidade bizantina, o saque de suas riquezas e a instalação de um imperador latino. Os Espímpolo, juntamente com muitos outros vênetos, lucraram consideravelmente com a pilhagem da cidade e as mudanças no poder. Após a conquista de Constantinopla, os Espímpolo expandiram ainda mais seus negócios, estabelecendo-se na cidade e estabelecendo novas rotas comerciais através do Império Latino. Em 1261, o imperador bizantino Miguel VIII Paleólogo recapturou Constantinopla dos latinos, restaurando o Império Bizantino na cidade. Esse evento marcou o fim do Império Latino no Oriente e o retorno de Constantinopla ao controle dos bizantinos. O período de domínio latino em Constantinopla é frequentemente referido como o exílio latino na história bizantina, e foi um período de grande instabilidade e tumulto na cidade e no Império Bizantino como um todo. Em consequência disso, todos os membros da família Espímpolo que atuavam em Constantinopla retornaram para Pádua em segurança e continuaram suas atividades na Europa. Essa é a história da família do Márcio Espímpolo, inscrito do canal Lenguamare, o qual encomendou a pesquisa e a produção do vídeo. E se você quiser saber mais sobre a sua família também, é preciso encomendar a pesquisa a respeito do seu sobrenome, que posteriormente ela é apresentada como esse vídeo aqui. Para isso, tem o link aqui embaixo do vídeo que ele vai dar lá no site do Lenguamare e você faz a sua encomenda. Tchai, tchai, Strucon.